E claro que eu vou explicar planejamento de materiais com profundidade aqui para você poder saber exatamente como você estrutura o planejamento de materiais e o que você precisa levar em consideração para você estruturar essa área. E quando a gente fala sobre planejamento, programação e controle de produção, PPCP, tem duas, na verdade tem três áreas implícitas quando você ouve sobre PPCP. Primeira área implícita é o próprio planejamento de materiais. Segunda área, planejamento de demanda. Terceira área, planejamento dos estoques. E sim, você precisa planejar os estoques. Tem várias técnicas de proteção com estoques, não é só o estoque de segurança que é uma técnica de proteção, tem várias e você precisa conhecer essas técnicas para você planejar os estoques. Então, planejamento, programação e controle de produção tem áreas que estão implícitas. Planejamento de materiais é uma delas. E além disso, além de ter áreas implícitas, quando você olha planejamento, programação e controle de produção e olha para SNOP, olha para IBP, olha para SNOI, que são SNOP, vou recordar, tá? Sales and Operations Planning, SNOE, Sales and Operations Execution, IBP, Integrated Business Planning. Quando você olha para essas áreas, você está pegando PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção, e está dividindo em horizontes diferentes e em granularidades diferentes. Então, essa é a grande diferença. E eu falei sobre que eu ia falar sobre planejamento de materiais e estou dando uma volta aqui para explicar para você que planejamento de materiais está dentro do PPCP e acabei entrando em SNOP, SNOI, em todas essas outras siglas. Mas, enfim, seguindo aqui. Dado que você já sabe que o planejamento de materiais ele está implícito ali dentro do planejamento, programação e controle de produção. Se você trabalha com planejamento de produção, é óbvio que você depende dos materiais ali para você fazer um planejamento decente. E eu vou além, tá? Para você, profissional que está querendo se desenvolver na carreira, querendo ter mais conhecimento, o planejamento de materiais ele tende a ser, eu vou falar entre aspas, tá? Mas o conhecimento do planejamento de materiais ele tende a ser mais importante, porque isso abre mais possibilidades na sua carreira. Quando você olha para indústria, para fábrica que tem planejamento de produção, o Brasil tem mais ou menos 350 mil indústrias. Isso de diversos portes, indústrias principalmente de transformação. A maior parte disso é a indústria de transformação. E se você vai para varejo, para lojas, para tudo que depende de estoque, isso vai para muito mais do que 350 mil, e aí tudo que depende de estoque precisa de planejamento. E a disciplina, o que você aprende no planejamento de materiais, você também aplica, por exemplo, quando você vai fazer abastecimento de lojas, quando você vai é principalmente abastecimento de lojas, tá? Acho que esse é o melhor exemplo. É a disciplina do planejamento de materiais. Definir ali a quantidade e comprar ali no momento certo. Então, o planejamento de materiais está implícito e você precisa saber como estruturar o planejamento de materiais aí da forma correta. E ó, para quem não participou das outras lives, podem mandar perguntas aí, comentários, porque eu respondo. Eu vou pegando aí os comentários de vocês e respondendo e usando aqui na live também para poder passar o conhecimento com mais estrutura. Vocês conhecem muito mais do que eu em várias coisas e o comentário de vocês é fundamental aqui, super importante para ajudar no andamento da live. E aí, voltando, né? O tema, planejamento de materiais, a responsabilidade de quem? De compras do planejamento de produção. De quem? Quem é responsável por definir ali os volumes, por fazer o controle, por negociar com o fornecedor, negociar as quantidades com o fornecedor, negociar o planejamento das entregas. Mas antes de falar disso, eu preciso falar quatro coisas que você precisa olhar, quatro vou chamar de grupos de conceito que você precisa olhar quando você vai fazer o planejamento de materiais. Primeiro deles, eu vou falar dos quatro e aí depois eu entro no detalhe de cada um deles e vou explicar como o planejamento de materiais está conectado com cada um desses grupos de conceitos. Primeiro deles, ambiente produtivo, que eu chamo de modelo de negócio. Dentro do método LBP, eu chamo isso de modelo de negócio porque tem impacto em várias partes da operação e eu já vou falar sobre os ambientes produtivos aqui e como o planejamento de materiais ele impacta cada tipo de ambiente produtivo e o contrário também.
como cada ambiente produtivo impacta o planejamento de materiais. Então, primeira coisa, ambiente produtivo, tem que conhecer no detalhe. Segunda coisa, processo produtivo. Cada processo produtivo demanda um tipo de planejamento de materiais. Cada processo produtivo vai demandar um nível de autonomia no planejamento de materiais e você vai entender mais sobre isso quando eu falar. Terceiro ponto, ciclo de vida do produto também impacta diretamente no planejamento de materiais. O produto nasce, cresce, entra em maturidade, depois ele cai. Em que momento o produto que você, o produto que depende do material está? Em que momento ele está? Para você tomar decisão aí relacionada a planejamento de materiais. E aí o quarto ponto, layouts de produção. Dependendo da forma que a manufatura está desenhada, você tem um jeito diferente para fazer o planejamento de materiais.